Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá no livro de Mateus 14, 25, que fala sobre Jesus andando sobre o mar. Milagres demonstrando o poder de Jesus sobre a natureza. E essa palavra, no verso 24, diz-nos assim: o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Essa palavra me chama a atenção de várias partes, em vários contextos desta palavra. Jesus andando sobre o mar, demonstrando o poder dele sobre a natureza. E uma das coisas que me encanta muito é essa força da palavra que sai da boca de Deus e de Jesus. Me encanta ver o mar obedecendo esta voz. O mar, ele não avança se não for debaixo de uma ordem, porque Deus limitou o mar e a terra. Ele criou os seus limites. Não é verdade? Mas eu quero continuar falando dessa passagem, desse poder de Deus, não só sobre a natureza, porque nessa passagem tem um homem que quis se desafiar, chamado Pedro. Vamos ler? Dizendo assim no verso 25: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha que maravilha! Jesus, além de ter o poder sobre o mar, a natureza, ele também passeia, anda pelo esse mar. Que coisa! Isso me chama a atenção de uma forma grandiosa, de saber, de ver um Deus tão poderoso que anda sobre o mar. O mar, para mim, quando eu estou diante do mar, eu tenho tanta certeza desse poder que Deus exerce sobre nós e sobre tudo. Quando eu vejo esse limite que Deus deu ao mar, de não avançar, ficar lá no seu recuo, lá no seu quieto, até que ele dê uma ordem, porque nada acontece na terra se não for da vontade de Deus. E quando eu me coloco diante disso tudo, desses milagres, desse poder, eu tenho a certeza que as minhas orações, as minhas investidas em seguir Jesus, é a mais perfeita escolha que alguém pode fazer, de seguir um Deus tão poderoso, que tem poder e que tem o domínio sobre a terra. Vamos caminhar ainda neste texto para nós descobrirmos algumas coisas, que diz-nos assim. No verso 26, os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Uma coisa me chama a atenção nesse texto sobre a atitude de Pedro. Pedro não reconheceu Jesus, ele não reconheceu. Mas nos chama a atenção para nós, quando nós estamos diante de alguma coisa muito assustadora e que na verdade a gente desconhece, a gente tende a ficar com medo, apavorados, ao ponto de gritarmos
cercados de pavor. E quando também nós não nos sujeitamos a nos inclinarmos diante de Deus, tudo nos apavora. Eu costumo dizer, quanto mais eu me achego a Jesus, Ele me dá condições de conhecer o desconhecido. E quando acontece alguma coisa que para mim é estranho, eu me submeto a esse Deus, a esse Jesus, e busco entender que nada na vida acontece sem que não tenha as mãos de Deus. E isso me traz uma certa tranquilidade para eu avançar. Quando você não conhece Jesus, quando nós não conhecemos Jesus, nós ficamos muito vulneráveis às situações adversas. Não é verdade? E vamos continuar lendo. Lá no verso 27, diz-nos assim: Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais, não temas. Pedro, não reconhecendo esse sinal em que ele também não estabeleceu uma profunda intimidade com Deus, ele se assusta, ele grita, ele se apavora, porque Pedro não tinha intimidade com Deus, ele não estabeleceu. Porque quem tem intimidade com Deus busca conhecer e conhece. As ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. E quando nós nos submetemos em direção a Deus, buscamos ter essa intimidade, a gente passa a conhecer as manifestações e os direcionamentos desse Deus. E por mais que estejamos diante de situações, e vamos estar, porque esse mundo que a gente está vivendo está vindo em nossa direção, a gente já pode ver com os abreviamentos. Nós estamos vendo o mundo caminhar para coisas horríveis e terríveis. E se nós não tivermos uma intimidade, uma certeza do Deus que nós estamos seguindo, nós vamos nos apavorar sim. E mais, quando aparecer situações em que Deus se fizer presente, e se nós não tivermos essa intimidade, nós vamos achar que é fantasma, que é loucura. Mas se nós estamos diante dessa intimidade, a gente passa a conhecer a pessoa que muitas das vezes a gente tem intimidade, não é verdade? E a mesma coisa, ter intimidade com Deus, é conhecê-lo, é saber que de um jeito ou de outro, de uma hora ou de outra, ele vai se fazer presente com algo que a gente desconhece. Porque Deus é um Deus de surpresa. Ele nunca vai, é claro que ele não vai fazer coisas sem antes nos avisar. Mas também vai ter coisas que a gente vai desconhecer. Mas se nós estivermos ligados com intimidade com esse Deus, nós vamos saber sim que são sinais dele, a obra dele e a palavra dele se cumprindo. Porque está tudo escrito. Ele não faz nada sem nos avisar. E esse aviso está nas Escrituras. Eu passo a conhecer Deus e os seus pensamentos, os seus desígnios, quando eu me submeto a esta palavra e não duvido. E eu não quero duvidar de Deus, porque está tudo aí acontecendo na terra. E se nós não conseguirmos vencermos diante das nossas dificuldades, também fica difícil
a nós vencermos todos os obstáculos que nos aparecem. E nem tampouco termos força o suficiente, clarezas espirituais para não nos assustarmos e seguir em frente sabendo que é Deus que está no negócio. Mas vamos continuar. No verso 29, diz-nos assim: e ele disse, vem, falou para Pedro. Por quê? Pedro, no 28, respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Quando eu leio, volto ao versículo 28, eu vejo que Pedro, por um dado momento, ele foi um homem cheio de fé, mas por outro lado, um homem que teve dúvida dessa fé. Porque ele vai e diz, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir contigo. E vai, num ímpeto de ousadia, até o mar. Tentou caminhar nesse mar. Uma das coisas que me chama a atenção é que a nossa fé não pode ser uma fé emocional. Nós temos que ser alguém com uma fé em Jesus Cristo, crendo com certeza de que Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele está nos propondo coisas que vai nos assegurar algo que a gente pode fazer se a nossa fé for genuína. Ter fé todo mundo tem, mas fé também tem que vir junto com a certeza, com o crer, com aquele desejo de que vou fazer porque por trás de mim há alguém que me sustenta e me garante. Pedro, por um minuto, teve muita fé, desafiou-se. Vou, Senhor, e foi. Só que quando ele olhou para o lado, viu as circunstâncias, ele se apavorou. É a mesma coisa que eu dizer para você. Não tema diante das dificuldades, não. Quando nós tomamos uma decisão de coragem, de fé, a gente não pode duvidar das nossas fragilidades. A gente tem que ter coragem e tirar força dessa fragilidade. Não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. A gente tem que ir, se desafiar. Porque Pedro duvidou. E por duvidar, ele quase morreu. Em muitas situações, nós vamos passar por muitas situações que vão nos levar a desafios. E nós não podemos duvidar, titubear. Se é para se jogar, se joga. Se é para se lançar, se lance. O sim, o não a gente já tem. Mas nós somos o tempo todo convocados a se desafiar. A vida é um desafio, mas depende de como levamos esta vida. Mas a vida em si só, nós não estamos sozinhos nela, porque há um Deus que está regendo todas as coisas. Eu te convido, neste dia, nesta hora, se desafiar, creia. E quando se desafiar, não temas. Não olhe para as circunstâncias. Olhe somente para dentro de você. E tenha coragem de ir em frente e conquistar os teus caminhos da sua vitória. E eu te digo, e eu te pergunto, na verdade, falou com você? Se sentiu forte?
se inscreva, deixe aqui seus comentários, compartilhe e que a graça do Senhor Jesus Cristo te alcance.